Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um negócio que tá correndo aí na mídia, né? Que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falou o seguinte: para fecharmos o STF, precisaremos apenas de um cabo e de um soldado. Não precisaremos nem de um jipe. Aí vemos notícias, absurdo. Esse cara quer ditadura, ele quer fechar o STF. Aí eu te pergunto uma coisa, vamos por partes. O STF se você for comparar, é do sistema judiciário, é simplesmente o sistema que mais solta bandido, certo? Se você for ver aí, Gilmar Mendes faz uma coleção de habeas corpus, né? Mas não é nem esse o caso. Vamos voltar pra notícia. Ele falou isso, aí todo mundo falou, meu Deus, ele quer fechar o STF, esse cara quer ditadura, ele quer tirar os 3 poderes. Aí eu te falo uma coisa, você percebeu que todo mundo que soube dessa notícia apenas soube que o Eduardo Bolsonaro falou isso, mas ninguém sabe por que ele falou isso, da onde ele falou isso, quando ele falou isso, certo? Porque no Brasil existe um negócio que a mídia tendenciosa faz, principalmente Folha de São Paulo, Veja. Como funciona? Eles te fazem uma pergunta, vou até mencionar o que um senador, não sei se era senador ou deputado, que o cara falou, eu não dou mais entrevista. Por que ele não dá mais entrevista? Porque ele falou simplesmente o seguinte, o repórter vai lá, o jornalista da Globo, da TV Folha, da Folha de São Paulo, desculpa, da Veja, ele chega pro cara, faz uma pergunta idiota, o cara pra responder essa pergunta idiota, ele responde com uma resposta idiota, o jornalista que fez a pergunta idiota pega a reportagem, tira a pergunta idiota, bota a resposta idiota do cara e transforma a imagem desse cara num idiota. Entendeu? Então pode ver, todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro falou isso aí, mas ninguém sabe por que ele falou isso. Agora eu vou te explicar o porquê ele falou isso. Um cara chegou pra ele, o jornalista, e perguntou o seguinte, falou assim, e se por acaso em outubro seu pai, o Jair Bolsonaro, né, ganhar as eleições, em primeiro, segundo turno, não importa, ganhar as eleições, e por acaso o STF cancelar isso e não aceitar o seu pai como presidente? O que ele falou? A gente pega aí um soldado e um cabo e fecha o STF, não precisa nem de um jipe. Aí eu te pergunto uma coisa, gente, são 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, cada um, tirando o STF que gosta de se intrometer nos outros e legislar, cada um não pode alterar, se influenciar no outro. Eu não posso, por exemplo, o judiciário não pode mandar o executivo fazer uma coisa. Os 3 poderes são poderes iguais, nenhum pode sobrepor ao outro, entendeu? Então, entenda uma coisa, essa pergunta é uma pergunta totalmente idiota, que é óbvio que o STF, ele não tem nada o que fazer com a eleição. Se um cara ganhar, se o Tiririca virar presidente da república, se um cara que falar eu roubei, eu sou bandido e ganhar a porra da eleição, o STF não pode barrar, entendeu? E todo mundo sabe disso. Então, tipo, o Eduardo Bolsonaro, ele simplesmente respondeu, tipo, é como se o cara falasse pra você, o que é isso na sua mão? Aí você fala assim, isso aqui? Isso aqui é um celular novo. O que significa? Que eu sou idiota, retardado e eu acho que isso aqui é um celular novo? Não, eu simplesmente vejo que a sua pergunta é tão idiota que eu vou responder de uma forma idiota. Só que as pessoas cortam a pergunta, postam a resposta pra pessoa ficar com uma imagem de idiota, entendeu? Simplesmente assim, a mídia já não tem mais... você olha a matéria da Folha, a matéria da Veja... se aparecer assim, um áudio do Bolsonaro falando, eu matei uma criança na porrada... Ninguém acredita, pode reparar, pode ser um negócio mais absurdo, ninguém acredita. Porque é tanta mentira e tanta notícia tendenciosa que as pessoas já estão de saco cheio, sabe? Isso que é uma coisa tão problemática que assim, se um dia realmente o cara fizer um negócio sério, sabe? E o cara for culpado, se por exemplo o Bolsonaro assumir a presidência e ele literalmente pegar propina e roubar alguém alguma coisa, e a porra da mídia falar isso, muita gente não vai acreditar. Porque é aquela verdadeira história. O cara fala assim, olha, vem aqui o negócio, vem ver o negócio que eu descobri aqui, estão me roubando ali embaixo. Aí o cara vai olhar, não tem ninguém roubando. Aí, vem aqui, tem alguém roubando aqui embaixo. O cara vai lá olhar, tem alguém roubando, não tem ninguém roubando.
Meu, de tanto o cara falar, ninguém mais acredita, entendeu? Por isso que hoje em dia tá essa merda. A gente não tem mais uma mídia boa, entendeu? Assim, as melhores mídias são jornalistas independentes do YouTube. Porque eles não dependem de nenhuma mídia esquerdista ou direitista, que nem temos, né? Mas eles não dependem de uma mídia, de uma ideologia que ele tem que repetir o que a porra da emissora manda ele falar, senão ele perde a porra do emprego. Então hoje em dia a gente tem que acompanhar mais pela internet, YouTube, que eles podem falar exatamente o que eles quiserem, que mesmo pode acontecer um erro ou outro, é um erro que a pessoa comete. E não um erro tendencioso, simplesmente porque a emissora é de esquerda, então esse cara de direita tem que falar mal dele. Entendeu?